sinalização viária. Qual destas placas deve ser utilizada para controlar o fluxo de quem vai cruzar uma via preferencial? Vamos começar por aqui, né? Via preferencial, não existe via preferencial, aliás, existe, né? A rodovia é uma via preferencial. Estava esquecendo disso. E qual dessas placas poderia ser colocada aqui para regulamentar uma via preferencial? Regular o fluxo aqui, ó. Você tem que parar e dar preferência para quem está lá na preferencial. No caso aqui, a rodovia. Eu falo, gente, que não existe via preferencial, mas existe. A rodovia é uma via preferencial. Porque tem gente que acha que a avenida tem preferência sobre rua. Não tem, tá? Isso é um mito. Só a rodovia é a única via que pode ser considerada efetivamente uma preferencial. É claro que a letra D, que essa placa aqui significa dê a preferência, essa é a resposta. As outras, ó, letra A, proibido retorno à direita. Letra B, proibido virar à esquerda. Letra C, sentido proibido. Não tem nada aqui para controlar fluxo quem vai cruzar a via, tá vendo? É letra D de dado a resposta. Mais uma sobre sinalização. São aplicadas junto a obstáculos, como viadutos e pontes. Está falando de alguns tipos de sinalização. Ó. Que tipo de sinalização que são aplicadas junto a obstáculos? Por exemplo, viadutos e pontes. E por que um viaduto e uma ponte seria um obstáculo? Porque você está passando numa rua que tem um viaduto por cima. Ela precisa de colunas de sustentação, não precisa? Essas colunas de sustentação são obstáculos. E vira e mexe, alguém enfia o carro ali, né? A moto, parece que não está vendo aquilo. Então, para reforçar a sinalização desses obstáculos, eles utilizam dispositivos de canalização, que são pinturas no pavimento canalizando o trânsito para um lado e para o outro, para evitar da pessoa bater de cara com aquele obstáculo. Então, aqui está certo. Sinalização de alerta, marcadores de obstáculo e perigo. E aqui na letra D tem todas acima. Essa é a resposta. Lembrando aquilo que eu sempre falo, que quando aparece esse todas ou todos aqui em qualquer alternativa, na maioria das vezes acontece na letra D. Mas pode ser que o Detran coloque na A, na B, na C para confundir a sua cabeça. Mas pareceu que esse todo ou todas é 80% de chance desta ser a resposta. Então, se tiver que chutar, vai nela que a sua chance é muito maior. Tá? Questão sobre sinalização viária. São aplicados em obstáculos ou nos pavimentos das vias. Bom, em frente ao obstáculo, vamos dar um exemplo aí, uma coluna de sustentação de um viaduto, ou então no piso, no asfalto. O que é aplicado nesses locais, em obstáculos ou pavimentos? É isso que essa pergunta está querendo. Na letra A, marcadores de alinhamento. Letra B, dispositivos de canalização. Letra C, marcas transversais. E letra D, todas as alternativas acima estão corretas. Precisa conhecer cada uma dessas sinalizações, né? Marcadores de alinhamento são aquelas plaquinhas pretinhas que vem com a setinha apontando assim, vem um monte delas dentro dessas curvas perigosas, né? Ou então onde tem algum obstáculo, indicando que o movimento tem que ser para o lado que a setinha está apontando. São marcadores de alinhamento. A placa normalmente tem um fundo preto com a setinha no amarelo, ou o contrário, ela pode ser fundo amarelo com a setinha em preto. Esses são marcadores de alinhamento. Dispositivos de canalização podem ser tapumes, cavaletes, cones. Todos eles servem como dispositivos para canalizar o trânsito ali, tirando o trânsito de uma faixa e jogando para outra, por exemplo. Marcas transversais, eu poderia usar aqui o exemplo da linha de retenção, que é aquela que determina até onde o veículo pode ir antes de transpor um cruzamento. E a resposta aqui é todas as alternativas acima estão corretas. Qualquer uma dessas sinalizações podem ser aplicadas tanto em obstáculos quanto no pavimento da via, pintado no pavimento. A marca transversal, por exemplo, ela vem por meio de pintura no pavimento, tá? E sem contar que eu tenho aquele macetinho antigo nosso, onde 80% das vezes que aparece esse todas aqui nas alternativas, a resposta é essa. Então, se tivesse que chutar, se você não soubesse nada, chutaria com consciência, que é utilizando aí o macete do todas. Letra D de dado a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. É equipamento do veículo capaz de diminuir o impacto do corpo do ocupante contra o próprio veículo, em caso de colisão. Que equipamento é esse, hein? Seria um
paraquedas, um airbag, um sistema de suspensão ou uma almofada? O que vocês acham? Equipamento do veículo. Você já viu veículo ter almofada como equipamento? Não. Tem gente que até carrega almofada dentro do carro, mas não é equipamento do veículo. É a pessoa que quis carregar a almofada ali. Não existe almofada na relação de equipamentos para os veículos, né, gente? O sistema de suspensão até é um equipamento do veículo, mas o objetivo do sistema de suspensão é reduzir o impacto do corpo do ocupante contra o veículo? Não, é reduzir o impacto do veículo em relação a buracos e irregularidade na pista. Então, não é. A resposta é airbag, aquela bolsa de ar que infla ali na frente do condutor e dos demais ocupantes, no caso de colisão. Aquela bolsa infla instantaneamente, em milésimos de segundo, e evita de você colidir ali com o rosto, o peito contra o volante, contra o painel. Essa é a resposta. E paraquedas, absolutamente não. Essa aqui é aquela absurda que toda questão tem, né? Paraquedas, você sabe o que é. Carro não tem paraquedas. Letra B de bola a resposta. Infrações e penalidades. É considerado crime. Aqui não é infração somente, não. Infração da multa, o crime da cadeia. É diferente. É considerado crime de trânsito. Dirigir com a CNH cassada ou com direito de dirigir suspenso, gerando perigo de dano. É crime. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir. Essa suspensão aqui é uma suspensão judicial, porque tem a suspensão do direito de dirigir aplicado pelo órgão de trânsito. Violar aquela suspensão não é considerado crime, mas essa suspensão ou proibição de se obter é judicial, tá? E ela é crime, letra B também é verdadeira. Deixar o condutor de prestar ou providenciar socorro à vítima de sinistro de trânsito, podendo fazer, ele tinha condições de providenciar o socorro e não fez, também é crime. Todas as alternativas estão corretas. E entrando aqui de novo naquele macete, 80% das vezes que tenho todas nas alternativas aqui, essa será a resposta. Mais uma de mecânica gigantesca essa questão. Quando acontece de aparecer uma questão muito grande assim, eu costumo pedir para fazer o famoso Chico picadinho. Vai picando ela aos pedaços para você encontrar qual que é a chave da pergunta. Costumo, na maioria das vezes, nem ser pergunta. Às vezes é só um lenga-lenga, uma história, alguma coisa que o Detran está contando ali para depois fazer a pergunta. Quer ver? Vamos ver. Uma das consequências geradas pelo funcionamento do motor é o aquecimento das suas partes internas. Até aqui, ele não perguntou nada, ele está só afirmando. Já fiz o primeiro Chico picadinho, ó. Começou aqui e parou aqui. Ele está só afirmando, ó, uma das consequências geradas pelo funcionamento do motor é o aquecimento de suas partes internas. Ele afirmou, ele está dizendo que sim, o motor funciona e esquenta, isso é verdade. Mas existem peças cuja finalidade é atenuar esse aquecimento. Mais uma vez, ele não perguntou nada, ele está afirmando. Ó, então começou o segundo Chico picadinho, começou aqui, parou aqui. Segundo o Chico picadinho, ele não perguntou nada ainda, ele está afirmando. Existem peças, esse atenuar aqui ó, é ajuda, tá? Diminui. Ajuda a diminuir esse aquecimento. Agora ele vai mandar a pergunta, quer ver? Ó? Com o motor frio, essa peça permanece fechada. Mais uma vez ele não perguntou nada, ele está só afirmando. Estamos falando de qual peça, hein? Então vamos lá. O que ajuda a atenuar o aquecimento do motor é o sistema de arrefecimento. Não pode esquecer, porque isso aqui cai em todas as provas que eu vejo. Quem ajuda a controlar o aquecimento do motor é o sistema de arrefecimento. Sistema de arrefecimento. Toda vez que fala sistema, um sistema tem várias peças, vários componentes, várias peças. E aqui ele está falando, a pergunta está falando de uma só. Que peça é essa? Ele está fazendo referência a uma peça desse sistema. O sistema de arrefecimento tem radiador,
ventilador, mangueiras, bomba d'água, tem um monte de dispositivo. Tem válvula termostática. Todas que eu falei tem aqui, ó. Ventilador é a ventoinha, válvula termostática falei aqui agora, radiador está aqui, bomba d'água está aqui, todas que eu falei estão aqui. Então aqui tem várias peças que compõem o sistema de arrefecimento. Mas o Detran aqui deu uma dica, ó, com o motor frio, essa peça permanece fechada. Ah, meu amigo. Peça, componente, dispositivo que fecha e abre, essa bacana aqui, ó, válvula. Vou até puxar aqui, ó. Eu quero que você anote, porque isso é um macete, tá? Toda válvula, aqui está falando a válvula que controla a passagem de água no sistema de arrefecimento. Mas tem válvula para um monte de fluido, todo tipo de fluido, seja ele líquido ou gasoso, e às vezes até pastoso também, tá mais líquido ou gasoso. Ele precisa de uma válvula para controlar ali a pressão e a circulação desse fluido. Toda válvula, todo fluido, ele precisa dessa válvula. Então, a válvula é um dispositivo que serve para permitir ou não a passagem desse fluido. Se a válvula está fechada, o fluido não circula. Se a válvula está aberta, o fluido circula. Pensa comigo, o motor está frio. Se ele está frio, não precisa de circular água para poder refrigerar o motor. Precisa? Não precisa. Por isso que a válvula fica fechada. Qualquer questão que trouxer esse lance, peça que fica fechada ou aberta, pode saber que é válvula. Nesse caso aqui é a válvula termostática, porque é de térmica, temperatura, porque ela abre e fecha conforme a temperatura da água. Então a água que está vindo do motor está fria, a válvula termostática percebe e fica fechada. Opa, se o motor está frio, não precisa da água circular, deixa ela paradinha aí. Quando o motor aquecer, começar a querer passar dos 90 graus, que é a temperatura adequada de funcionamento dele, aí a válvula percebe que essa água está muito quente, aí já não está mais fria, né? Ela está quente. E o que a válvula faz? Abre e deixa a água circular no sistema. Dei uma mini aula para você aqui agora sobre sistema de arrefecimento, hein? Resposta letra B de bola. Mais uma de mecânica aí. Esse componente dura aproximadamente 10 mil quilômetros. Bom, o Detran aqui está afirmando, ó, esse componente, que componente? Não sabe, né? Dura aproximadamente 10 mil quilômetros. Que componente que dura aproximadamente 10 mil quilômetros, hein? Tem vários, né? Quando eu vou lá fazer revisão no carro, eles pedem para trocar o filtro de óleo, o filtro de ar, o filtro de combustível, tem vários componentes ali, e que é feito a cada 10 mil quilômetros, em média, né? Mas quem trafega em vias empoeiradas deve trocá-lo com maior frequência. Estamos nos referindo à bateria, ao fluido de freio, ao filtro de ar ou à paleta dos limpadores? Bom, primeiro que a paleta dos limpadores não dá para afirmar que dura aproximadamente 10 mil quilômetros. Pode durar menos ou mais, dependendo do uso, né? O carro ficar no sol, tomar poeira também. Mas não tem nada, até porque paleta de limpador de para-brisa a gente não troca quando vai lá fazer revisão do veículo com 10 mil quilômetros. Então não é, não. O filtro de ar a gente troca quando vai fazer revisão. Então pode ser esse, que é a cada 10 mil quilômetros. O fluido de freio não troca quando vai fazer revisão. Troca o óleo do motor, mas o fluido de freio não. Então já eliminei. Bateria, muito menos. Bateria tem que durar pelo menos uns 2, 3 anos, no mínimo, né? Não dá para trocar a bateria a cada 10 mil quilômetros. Com certeza não é. A resposta é aqui, ó, letra A. É o filtro de ar. Poeira, ó. Poeira, filtro de ar. O filtro de ar serve para filtrar o ar. Para esse ar chegar limpinho lá no sistema de injeção, misturar com o combustível para mandar lá para dentro do motor para queimar. Então, se a via é muito empoeirada, esse filtro de ar vai ficar todo sujão rapidamente e aí você tem que trocar em prazos menores. Não dá para esperar fazer 10 mil quilômetros não, tá? Questão de mecânica. A energia mecânica gerada necessária para movimentar um veículo é gerada pelo... E aqui os alunos erram essa questão muito frequentemente. É muito comum dos alunos errarem. Por quê? Porque quando fala em energia, a primeira coisa que vem na cabeça é energia elétrica.
E não é só a energia elétrica que existe, existe energia mecânica também. Essa energia mecânica, guarde bem isso para você não confundir mais, hein? Também pode ser chamada de força, né? Desculpa, de força motriz. Força motriz ou energia, vou apagar isso aqui, tá? Ou energia mecânica são a mesma coisa. E quem gera isso, quem gera essa força para o veículo ser movimentado é o motor. Porém, quem confundiu isso aqui com energia elétrica acabou marcando ou alternador ou bateria, né? Se fosse energia elétrica, a resposta seria alternador. Não é bateria, porque a bateria não gera energia elétrica. A bateria armazena energia elétrica. Ok? Então tá aí uma mini aula para você também sobre isso, hein? Processo de habilitação. O condutor habilitado na categoria A pode conduzir motocicletas com no máximo 125 cilindradas. Que o camarada com a categoria A pode conduzir motocicleta, eu não tenho dúvida. Porque a categoria A diz que eu posso conduzir veículo de 2 ou 3 rodas, e motocicleta tem 2 rodas. Agora, esse lance aqui de no máximo 125 cilindradas, não existe em lugar nenhum da legislação, tá? Tá fora. Veículo de 2 ou 3 rodas? Ok, certinho. Motocicletas a partir de 125 cilindradas? Mesma coisa, aqui está falando motocicletas, eu sei que pode. A partir, quer dizer, só de 125 para frente, se eu quiser pegar uma de 100 cilindradas, eu não posso? Claro que pode. Então, esse lance aqui de máximo, a partir, isso aqui é só para confundir você, tá? Veículos motorizados com mais de 3 rodas? Não, não pode. Com mais de 3 rodas, não pode. Categoria A é só para 2 ou 3, 2 ou 3 rodas. Essa é a resposta, essa aqui está errada. B de bola. Processo de habilitação é órgão normativo do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito tem órgãos executivos, que são aqueles que executam, colocam as normas em prática. Tem órgãos normativos. Os executivos normalmente são os departamentos, tá? Departamentos ou secretaria. Enquanto os normativos são os conselhos. Conselho Estadual de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, sacou? Então guarde bem esses dois tipos aqui. Tem outros, mas vamos focar nesses dois. Executivos são os departamentos e secretarias. Normativos são os conselhos. Aqui está procurando normativo. Normativos são os conselhos. Conselho começa com C. Aqui, ó, já achei. Mamão com açúcar, né? Por que não é esse aqui? Porque isso aqui é SE, de secretaria. Não é, esse aqui é órgão executivo, tá? PRF é órgão fiscalizador. PM é órgão fiscalizador, porque tem os fiscalizadores, também executivo, normativo, fiscalizador, tem os julgadores também, que é jari e tal. Mas aqui, letra A, normativo, letra A, conselhos. E nesse caso, Conselho Nacional de Trânsito.